nós, reina nessa cidade, reina, Senhor, no nosso país. Oh, Senhor, queremos mais de Ti. Toma o Teu lugar nos nossos corações, Senhor. Toma o Teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para Ti trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar, entronizado entre os louvores, entronizado entre os louvores, entre os louvores do Teu povo, só pra Te adorar. Estamos nós aqui. Sim, Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para Ti, só pra Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Mais uma vez, declare. Toma o Teu lugar. Sim, Senhor. Toma o Teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar, um trono de louvor. Sim, Senhor. Preparamos para Ti trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o Teu lugar, entronizado. Sim, Senhor. Entronizado entre os louvores, entre os louvores do Teu povo, só pra Te adorar. Sim, Senhor. Estamos nós aqui. Sim, Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para Ti, tudo é para Ti, Senhor, só pra Te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é para Ti, só pra Te adorar, só pra Te adorar. Estamos nós aqui.
fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Mais uma vez. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Mais uma vez. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. A graça e a paz, irmãos. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ou trazendo os seus frutos. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua palavra e pedir que o Senhor nos ajude a extrairmos daqui, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo tem para nós hoje. E que o Senhor não olhes para as minhas limitações, para as minhas dificuldades, às vezes, de conseguir captar o que o Senhor quer passar para a Tua igreja. Mas, Deus, ajuda-nos nessa noite a pensarmos sobre esse texto com um olhar cheio de esperança, cheio de expectativa no Senhor.
olhando sempre para Ti, Senhor, olhando firmemente para o Senhor. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero usar de um tema aqui: restauração. Amém? Restauração. Eu andei pensando, né, e meditando sobre isso. A gente não pode, quando se fala de coisas do Senhor, quando se fala de vida cristã, se basear em filosofias humanas. Nós temos que nos basear naquilo que é verdade em Deus. Amém? E a verdade em Deus é o seguinte: que sim, nós temos a história, mas segundo aquilo que nós conquistamos através de Cristo Jesus, nós já temos o futuro. Nós já temos garantido o futuro. E o meu futuro e o seu futuro, segundo as Escrituras, será eternamente nos braços do nosso Senhor. E ninguém disse amém. Um amenzinho assim. Nós temos garantido que o futuro o Senhor já nos deu. Bom, pensando nisso e pensando nessa questão de passado, presente e futuro, eu olho para esse texto exatamente assim. Você vai perceber que o salmista, ele começa contando algo do passado. Ele diz: quando o Senhor restaurou, passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E quando isso aconteceu, diz ele, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí ele diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então veja bem, quando ele diz que o Senhor fez grandes coisas por nós, ele ainda está se referindo ao passado. Aí ele diz: por isso estamos. Agora ele se dedica ao presente. Presente agora. Por isso estamos alegres. Então aqui vai a primeira lição sobre a questão da restauração. Deus quer nos restaurar. Amém? Deus quer fazer algo novo em nós. Amém, irmãos? Mas para isso nós precisamos olhar para o passado, não com olhar negativo, mas olhar para o passado e ver o rastro de Deus na nossa história. Ver o quanto Deus agiu na nossa história. O quanto Deus se manifestou na minha vida no passado. O quanto Deus se fez presente e fez coisas maravilhosas na minha vida, apesar de mim. Então, quando agora, no presente, eu quero experimentar algo de Deus, restauração de Deus, eu preciso olhar para trás e ver que Deus é aquele que vem me acompanhando desde então. Até nos momentos que aparentemente era difícil, que foi até perturbador, até muito complicado, eu consigo enxergar a mão invisível dele agindo sobre mim. O exercício que eu te chamo para você fazer agora, olhe para o seu passado.
e veja Deus lá. Veja o quanto Deus realizou na sua vida, quanto Deus trabalhou na sua vida, quanto Ele te livrou, o quanto Ele te supriu, o quanto Ele te abençoou, apesar de você, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, o Senhor agiu na sua vida. Olha só o que Ele diz: quando o Senhor restaurou, Ele está aqui representando a nação. Ele está representando a nação. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí ele diz que no passado, quando eles perceberam o Senhor restaurando a vida deles, eles pensavam que estavam num sonho, de tão maravilhoso que foi, tão grandioso que foi. Me belisca para ver se eu estou acordado. O Senhor restaurou a sorte, e estávamos vivendo como quem sonha, um período de manifestação de Deus, de bênção de Deus, de ação de Deus, de derramar de Deus, de quebrantamento, de presença de Deus, de sentir a presença do Senhor, de experimentar grandes coisas do Senhor. Parecia um sonho. Nós vivemos muitas coisas tão maravilhosas que pareciam um sonho. Aí ele diz: então a nossa boca se encheu. Estava falando do passado ainda. Se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. A gente andava pela rua cantorolando, cantando, louvando, de tão alegre. As pessoas pensavam que a gente estava doido, porque a gente estava tão alegre que a alegria estava vazando de nós. A presença do Senhor, a manifestação dEle, o que Ele estava fazendo por nós, era tão maravilhoso que parecia que estava vazando de nós, o vaso estava transbordando. E outras pessoas percebiam que algo diferente estava acontecendo. E é isso que ele diz. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, diferente dos dias de hoje, em 1994, 95, vinham gente de todos os cantos do mundo, lá em Goiânia, para saber o que estava acontecendo lá, para ver coisas extraordinárias que estavam acontecendo. Irmãos, se convertiam pessoas assim aos montes. Batismo era batismo de 300, 500 pessoas por cada 2 meses. De 2 em 2 meses, batismos. 300, 500 pessoas. Isso falando em uma igreja local apenas. Não estou falando de outras igrejas. A igreja orava 24 horas por dia. E quando estava no culto lá na comunidade, na época a Alda Célia estava lá e ministrava o louvor, a igreja orava 24 horas por dia, e quando começava o culto, começavam a orar e a cantar, irmãos, pessoas largavam muletas, gente era curada instantaneamente, sem ninguém colocar a mão sobre eles. Estávamos como quem sonha. Coisas grandiosas aconteciam lá. As conferências missionárias da Luz para os Povos, vinha gente de todas as partes do mundo para participar. A igreja contribuía para missões com muita paixão, milhares e milhares de reais. Hoje em dia a igreja quer dinheiro para enriquecer pastor, para pastor ter carrão, para a igreja ter o melhor som da cidade, para ter shows na igreja, para trazer cantores famosos, que vai cobrar para então levar R$1 milhão, 500 mil reais, 200 mil reais, e cada apresentação dele nas igrejas.
nós vivemos um momento de muito júbilo, de muita alegria. O Senhor estava realizando grandes coisas. Grandes coisas. Mas, irmãos, aconteceu algo triste. E ainda estamos vivendo o resultado disso triste que aconteceu. Abra comigo em Apocalipse, por favor. Capítulo 3. O que eu vou ler para você, para mim, é a descrição exata do que está acontecendo com a igreja hoje. Exata. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a seguir. Olha só. Só presta atenção numa coisa aqui. Aqui, no capítulo 2 de Apocalipse, começa as cartas de Jesus para as 7 igrejas da Ásia. Tá? E a que nós vamos ler agora é a última carta. É a última carta. E olha só o que Jesus diz para essa igreja. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Aqui está se referindo a Jesus, tá? Jesus é esse aqui, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Versículo 15, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha só, aí ele vai dizer o que a igreja está dizendo. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não se manifeste a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora o mais triste vem agora no verso 20. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você pode imaginar Jesus do lado de fora da sua própria casa, da sua igreja, batendo para querendo entrar naquilo que pertence a Ele. Essa igreja apóstata colocou Jesus para fora. O Deus dessa igreja, como diz aqui, é a riqueza. O Deus dessa igreja é essa postura de grandeza, de riqueza, que empurra o Senhor para o lado de fora dela. É por isso que nós precisamos de restauração. Eu não vou ficar nesse texto aqui, dá vontade de ficar muito tempo nele, mas eu não estou falando sobre ele, só quis citar para você ver
qual é a situação que nós, como igreja, estamos, de modo geral. E nós precisamos fazer o que ele disse: eu aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo. Isso fala de uma disciplina, de uma purificação, de uma restauração que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E mais ninguém. Volte lá para o Salmo. Embora então nós temos que olhar o quanto o Senhor realizou em nossas vidas, a gente também não pode ficar só olhando para trás. Nós precisamos trabalhar a fim de que Deus comece a nos restaurar agora. Nós precisamos experimentar o que nós experimentamos no passado também agora. Versículo 4, ele diz, e aqui parece que muda a linguagem. Você vê que na primeira parte, o primeiro bloco, do versículo 1 ao versículo 3, todas as expressões aqui é de alegria, é de satisfação, é de plenitude. Agora a questão muda. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, esse quadro que nós estamos vivendo. Restaura, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Vai, Senhor, passa por nós. Arrebenta com as tuas águas sobre nós. E limpa-nos, assim como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aí ele diz no verso 5: os que com lágrimas semeiam. Você vê lá que no primeiro bloco a questão ali é sonho, é riso, júbilo, testemunho. Aqui é lágrima. No período da restauração, no período em que Deus quer agir na restauração, nós precisamos clamar a Ele para que Ele restaure a nossa sorte, mas nós precisamos praticar isso aqui. Os que com lágrimas semeiam. Isso aqui é muito lindo, porque está falando de alguém que está abatido, que está chorando, mas não deixa de trabalhar, continua semeando. E as lágrimas vai se tornar aquilo que vai regar essa semente. As nossas lágrimas precisam regar a nossa semente, irmãos. Quando nós estamos orando e chorando, Senhor, visita a nossa igreja, visita nossas famílias, visita os nossos filhos, visita os casamentos, visita, Senhor, essa cidade. Quando nós começarmos a chorar de verdade e orando, nós estaremos semeando e as lágrimas regando essa semente. Que coisa mais maravilhosa é isso. O chamado aqui agora não é para rir, não é para sorrir, não é para jubilar, para celebrar. O chamado agora é para chorar e semear. Semeie. Semeie o seu tempo em oração. Eu tenho falado aqui na escola bíblica, irmãos, tenha um tempo de oração. Anote lá os seus pedidos pessoais, anote os pedidos da família, anote os pedidos da igreja, de pessoas que você conhece, e ore, chore ali, irmãos. Faça isso. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Mas o convite aqui é lágrimas e semeadura. O versículo 6 é mais impressionante ainda. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ou seus frutos. Aparentemente, alguém que lê isso aqui sem conhecer as coisas de Deus, pode dizer: como que alguém anda chorando? A ideia é o seguinte, irmãos: enquanto há motivos para chorar, se temos motivos para chorar, chore. Deus quer que a gente chore, mas Deus não quer que a gente pare. Ele quer que a gente continue andando. Ele quer que a gente continue avançando. Ele quer que a gente continue crendo, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, ainda que em lágrimas, ainda que chorando, ainda que olhando a situação geral da igreja do Senhor no Brasil e no mundo. A gente ama a igreja, ama as coisas do Senhor, ainda que estejamos nós aqui ainda com essa pouca força, e temos mais chorados do que rido, todavia, vamos continuar andando e avançando. E ele diz: ande, mesmo chorando, e não pare de semear. Viu aí? Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Enquanto. Olha isso. O convite é esse. Andar, ou seja, perseverar, não parar e não retroceder, ainda que em lágrimas, semeando. Semeando. Senhor, eu declaro, a minha vida é tua, a minha família é tua, a minha família vai se converter. Senhor, eu declaro, as coisas vão mudar. Ó Deus, a nossa história de desgraça, de dificuldades, vai mudar, Senhor. E ainda você está vendo lá desgraça, dificuldade, mas você está olhando para o Senhor e crê. E você está chorando sim, mas está semeando enquanto caminha. Amém, irmãos? Eu quero ouvir testemunhos aqui, daqui a alguns anos, a irmã Mara contando: pastor, toda a minha família está na igreja. O Paulo está bem. A Samara está bem. O Samuel, quem sabe, está tocando na igreja. A irmã Elizabeth, o meu marido mudou. Deus transformou a vida dele. E assim, irmãos, o Pedro está no seminário. Irmãos, coisas assim, de crer no Senhor, e ainda que agora, nesse momento, o que a gente está fazendo é chorar, mas a gente tem que avançar, andar, mas não parar de semear. Falar: Senhor, eu creio que a minha família vai ser alcançada pelo Senhor. E em relação à igreja, Senhor, nós estamos chorando, mas nós não vamos parar, não. Nós não vamos parar, não. Eu creio que o Senhor vai nos dar um povo que deseja te servir de verdade, que vai perseverar, que não vai ser menino, que é levado por todo o vento de doutrina, que quer perseverar nas coisas do Senhor, quer avançar nas coisas do Senhor. Amém? Para concluir, eu estava lendo e separei
algumas coisas aqui para dizer no final. 3 coisas importantes que eu vejo aqui nesse texto. O que Deus nos fez no passado é para nos inspirar. Amém? Segunda coisa, nós precisamos crer que lugares secos podem pode reverter a situação e pode ter pastos, pode ter plantações, pode ter frutos. E terceiro, a semeadura com lágrimas é sinal. A semeadura perseverante é sinal de que nós vamos colher muito no futuro. Amém? A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje é o seguinte, irmãos: você crê que Deus pode mudar a realidade dessa igreja? Você crê que Deus pode mudar a realidade da sua casa, da sua família? Ou você é aquele tipo de pessoa que pensa assim, não, a minha família é assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. Como que é o nome do desenho animado lá, que era? Ó céu, ó terra, ó azar. Tem gente que é assim. Não, irmãos. Você tem que crer que a sua família pode mudar. A realidade da sua família pode mudar. O evangelho pode fazer a mentalidade das pessoas mudar. E aí, você que se contentava em uma vida medíocre, você falou, não. Eu quero mais do meu Senhor. Eu quero muito mais do meu Senhor. Ele tem muito mais para mim. E Ele pode mudar a minha sorte. Amém. Uma das pessoas mais importantes na minha vida foi meu pai. Meu pai foi um homem muito trabalhador, muito comprometido com a família, embora fosse um homem bruto. Meu bem? Homem bruto. Mas as qualidades do meu pai como homem, como gente, eram impressionantes. Meu pai era um trabalhador. Saía de casa às 3:30 da manhã, todos os dias, e voltava às 7 da noite. Todos os dias. E no final de semana ele trabalhava construindo a casinha dele. Aos poucos, bem devagar. E eu me lembro uma vez, em um momento muito duro da família, o meu pai reuniu os filhos e falou assim, olha, esse ano nós vamos comer só ovo. Mas não se preocupe, que vai chegar dias melhores. E ele sentou na mesa com a gente, falou isso para a gente realmente, um ano inteiro. Quando tinha para comer, era ovo. A gente não tinha carne para comer. E aí, anos depois, meu pai foi crescendo, amadurecendo e prosperando. Eu me lembro que quando eu voltei para Santos, para morar em Santos, meu pai, Paulinho, vamos comigo no centro. Eu falei, vai fazer o quê, pai? Eu preciso de um açougue lá. Eu falei, vamos. O meu pai gastava naquela época R$500 de carne. E queria todos os filhos, todo final de semana com ele. Para celebrar aquele momento de prosperidade que ele semeou em momentos de lágrimas e de dificuldade há muito tempo atrás. Ele queria que os filhos comessem abundantemente lá na casa dele. Porque um dia os filhos comeram só ovo quando tinha ovo. E assim ele ensinou isso para os meus irmãos, para a minha família. De nunca se contentar com o momento que nós estamos vivendo. O momento que estamos vivendo é um momento. E você tem que lutar para melhorar, para crescer, para avançar. Amém?